Hoje nós temos um tema maravilhoso, um tema precioso, que foi desenvolvido durante essa semana. Divulgamos, né? Minha esposa tem me ajudado muito aí com as redes sociais. Se você entra no Instagram, tem sempre um post, e esse post do tema de hoje, que se chama O Terreno. O terreno, eu quero comparar essa mensagem de hoje, eu queria comparar com a nossa vida. Quero comparar a tua vida, a nossa vida, com um terreno. Eu quero comparar o teu corpo com um terreno. Eu quero comparar a tua mente com um terreno. Eu quero trazer esse entendimento para você, porque eu tenho certeza que dentro do Evangelho da Graça de Deus tem algo que você pode usufruir para teu benefício e viver dias melhores. Como eu já te disse e repito, essa é uma palestra de motivação e de conscientização. Eu recebo, espero, confesso, digo, declaro que no final dessa ministração você estará altamente motivado, né, a fazer algumas coisas que nós vamos ver aqui. Em primeiro lugar, eu queria te dizer uma coisa. Quando se adquire um terreno, né, você entende o que eu estou falando, a primeira coisa que você faz é desmatar o terreno, não é verdade? Porque você tem um propósito com aquele terreno. Vamos dar esse exemplo aqui, para a gente poder contextualizar o que eu quero dizer, o que eu quero te apresentar nessa manhã, nesse dia maravilhoso. Quando você compra um terreno, a primeira coisa que você faz é desmatar. Por quê? Porque quando o terreno está com um mato muito alto, você não vê o que tem ali. Você não sabe se tem uma pedra, se tem uma vala, se tem um buraco, o que tem, se tem um animal que não deveria estar ali. Então, a primeira coisa que se faz quando se compra um terreno é desmatar o terreno. Depois que você desmata o terreno todinho, tira aquele mato, aquela coisa toda, aí o segundo passo é limpar o terreno. Você precisa tirar aquela sujeira toda, limpar todo o terreno, porque agora você pode ter uma visão, uma visualização melhor do terreno que você tem, porque afinal de contas você comprou o terreno e você é o dono do terreno. Depois que você desmata e limpa, o terceiro passo é fazer um muro. Você faz um muro, faz uma cerca, faz uma proteção para delimitar o terreno da tua posse. Porque agora você é o possuidor daquele terreno e você não quer que ninguém invada. Então você põe um muro. E quando você põe um muro no terreno, uma outra coisa que você faz muito importante é colocar um portão. Então agora tem um muro, o terreno está desmatado, o terreno está limpo e agora o terreno tem um portão, para que tudo que for entrar ou sair daquele terreno tenha obrigatoriamente que passar por aquele portão. Agora ninguém mais vai jogar nada ali. Então isso mostra para os que estão passando que agora aquele terreno tem alguém cuidando, que agora aquele terreno tem um dono, que tem uma pessoa que está colocando atenção ali naquele terreno que antes estava abandonado. E o terreno murado, cuidado, limpo, protegido, impede muita coisa. Impede que joguem lixo, impede que despejem entulho no terreno, né? E, como eu já te falei, com um portão, e o portão vai dirigir tudo que possa entrar ou sair do terreno. Enfim, isso tudo que eu estou falando até aqui impede o mau uso do terreno, impede e afasta as inconveniências que poderiam acontecer no terreno. E isso é o mesmo que acontece com o corpo de alguém, com o teu corpo. Eu quero falar do teu corpo hoje. O teu corpo, falando mesmo do teu corpo físico, o teu corpo humano, é como se fosse um terreno. Entenda isso aí. Esse corpo é como um terreno que você precisa cuidar dele.
Você precisa cuidar desse corpo. E esse tema de hoje surgiu quando eu assistia durante a semana uma palestra de um grupo de médicos lá, me parece, da Espanha, né, que se chama Médicos pela Verdade. Eles estavam numa convenção sobre alguns erros, comentando alguns erros que estão sendo cometidos por muita gente durante essa pandemia aí desse Covid-19. E durante aquelas palestras, naquela convenção, um dos médicos, um dos doutores, disse uma frase que me chamou e me despertou a atenção imediatamente. Sabe qual foi a frase que ele disse? Ele disse assim: o importante não é o vírus, o importante é o terreno que ele encontra. Então, por isso eu chamei esse tema aqui hoje de O Terreno. Então, falando um pouco sobre esse Covid-19 inconveniente que está aí, mas é necessário a gente falar, porque eu queria que você prestasse atenção nos pequenos detalhes. Esse vírus Covid-19, ele faz parte de uma família. Se ele faz parte de uma família, ele não é único. Quer dizer que existem outros vírus iguais a ele que estão circulando por aí há muito tempo. Por exemplo, esse vírus da gripe que todo mundo conhece, chamado H1N1, e que se vacina, chamado também influenza, né? E que se distribui vacinas, se vacina a população, os governos vacinam a população por aí, e faz parte dessa família do coronavírus. O Covid-19 é só mais um desses vírus que estão por aí. Ele não é único, então é algo que está por aí e tem uma família. Eu estou te conscientizando para que você entenda o cuidado que você precisa ter. Segundo detalhe, esse vírus não se reproduz sozinho. Ele não se reproduz por ele só. Ou seja, se você tiver contato com o Covid-19, ele estiver no teu braço, no teu corpo, nas tuas costas, no pé, na perna, em qualquer lugar, não vai acontecer nada. Porque esse vírus precisa das nossas células. Ele precisa das nossas células para poder se multiplicar, porque ele sozinho não se multiplica. Então, o que ele faz quando ele consegue invadir e encontrar determinados tipos de células, né? Ele as ataca, ele as destrói e então se aproveita do sistema reprodutivo das células do nosso corpo. E através desse sistema de reprodução que as células possuem, ele então domina isso e aí sim ele se multiplica. Mas o interessante é que esse vírus só entra no nosso corpo pelas mucosas, e me refiro aos nossos olhos, às narinas e à nossa boca. Então os médicos estavam dizendo, se você anda de tapa-bocas na rua, mas não anda com os olhos protegidos, de nada adianta. Não é verdade? Então é uma das coisas que eles estavam falando que as pessoas estão fazendo e que, na verdade, não vai funcionar muito. Então, quando esse vírus penetra por uma dessas células, pelas mucosas, né, e encontra um terreno descuidado, um terreno cheio de mato, um terreno cheio de lixo, um terreno sem portão, um terreno sem muro, um terreno descuidado, esse vírus ataca, invade e pode matar. Não é que vai matar, não mata todo mundo, mata uma pequena parcela de pessoas que certamente tem o seu terreno descuidado, porque o teu corpo é um veículo. Isso nós divulgamos aqui. Você não é o teu corpo. Você é um espírito que mora dentro do teu corpo. Então, o teu corpo, sendo um veículo, é como se fosse o teu carro, que você é o motorista. Não é assim? Então, esse teu corpo te transporta. E aí, por isso, eu queria sugerir a você, me perdoe aqui, não vai aqui nenhuma obrigação, exigência, maltrato ou falta de respeito, eu queria sugerir a você que você se alimente melhor. Cuide melhor do terreno que é o teu corpo, né? Quanto menos você cuidar desse veículo,
mais difícil vai ser o transporte. Porque o transporte da nossa vida aqui na Terra, né, a Bíblia diz que é 70 anos e aos mais fortes 80 anos. Mas nós vemos pessoas de 30 anos, né, já hoje com seus índices de colesterol totalmente equivocados, com a glicose lá não sei aonde. Ou seja, uma pessoa que tem uma dificuldade assim na sua juventude, 30 anos é jovem, pelo menos para mim. E o que vai acontecer quando chegar na minha idade? Vai ter cartão fidelidade da farmácia. Por quê? Porque não vai conseguir viver sem tomar remédio, porque o seu terreno está cobrando o preço. Aliás, falando em farmácia, eu queria te conscientizar de uma coisa. Você sabe que nessas dificuldades financeiras que realmente o país passa por aí, muita gente faliu, muita empresa fechou, muita firma quebrou, muita gente foi desempregada, mas teve um ramo que abriu em cada esquina e continua abrindo uma lojinha em cada esquina. É o ramo da farmácia. Por quê? Porque o povo está enfermo. O povo precisa conhecer a verdade sobre esse terreno, sobre quem é que deve estar no controle, para poder sair disso. Se você notar e for a uma farmácia, agora não se vai mais à farmácia com uma bolsa ou com uma cestinha. Agora as farmácias têm carrinhos de rodinha como se fosse um supermercado. E você olha na farmácia e você vê aquelas pessoas, principalmente no início do mês, que é quando as pessoas normalmente recebem seus salários, você vai ver aquelas pessoas já de certa idade com os carrinhos na farmácia cheios de medicamento, como se aquilo fosse um supermercado. Por quê? Porque o povo está enfermo, o povo não está cuidando do terreno como a graça de Deus sugere que você deve cuidar desse terreno. Então, você é a única pessoa que pode cuidar do teu corpo. Quanto menos você cuidar desse veículo, mais difícil vai ser esse transporte. Escute o que eu estou falando, preste atenção no que eu estou dizendo. Por aí, nos lugares chamados igreja, as pessoas vão lá, pedem oração para o pastor porque estão doentes, porque o coração, porque o fígado, porque a dor de cabeça, porque não sei o quê. O pastor vai lá, faz a oração dele e a pessoa sai dali e vai imediatamente comer uma comida que não é comida. Aí fica complicado, porque, abençoado, você é um ser espiritual, habitando num corpo material. Eu não posso ficar falando aqui só coisas espirituais, né? Eu devo falar coisas espirituais, mas eu devo te mostrar que estas coisas são para que você renove sua mente, transforme sua vida. Porque se você está exposto à palavra que eu palestro aqui, à palavra que eu ministro aqui, e não coloca essa palavra em ação na tua vida, não vai funcionar. Isso é simples assim, porque não é uma mágica. Isso aqui não é como se você estalasse o dedo e a coisa fosse funcionar para outro lado. Não. Olha, preste atenção. Você é um espírito habitando dentro de um corpo. Ok, isso é verdade. Há um anjo do teu lado prontinho para te ajudar. Esse anjo está a teu favor. Ok, isso também é verdade. Também é verdade que você já é um abençoado ou uma abençoada com todas as bênçãos. Também é verdade. Mas se com tudo isso que você é, mesmo assim, se você não cuidar do teu corpo, a fatura vai chegar. Eu costumo comparar como se fosse um cartão de crédito. Vai haver uma consequência. E essa consequência será dolorosa, será inconveniente, será desgastante, será cara. Né? Então, o problema não é o vírus. O problema é o terreno que ele encontra. Se esse vírus que está por aí encontra um terreno
que tem um dono e que está cuidado com consciência, com tudo isso aí, você pode sair sem máscara, que esse vírus vai te pegar e não vai te fazer nada. Não vai acontecer nada contigo, porque você está cuidando do templo do Espírito de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos honrar ao Senhor no nosso espírito e no nosso corpo, os quais pertencem a Ele. Você me entende o que eu estou falando aqui? Então, até aqui eu falei basicamente da parte humana, sem querer entrar em detalhes, porque eu sei que é difícil você mudar os teus hábitos alimentares, porque nós viemos de uma educação, né, que nos ensinou ingerir coisas que não são comida e que, na verdade, fazem com que as pessoas, quando chegam na minha idade, tenham que ficar tomando comprimidos e remédio comprimido, e não adianta nada, porque vão acabar se tornando sócios das farmácias, sócios dos laboratórios, e aquele comprimido que você toma para pressão, ele vai afetar o teu intestino, porque ele tem um efeito colateral. Aliás, é por isso que as bulas, elas vêm uma folha grande com letra pequena. Para quê? Para você não ler, porque você, se pegar a bula de um remédio desse e for ler a bula, você não toma, porque você vai ver que você está se envenenando, entende? Mas tudo isso é consequência de um mau cuidado com o teu corpo. Mas você tem duas naturezas, você é um ser espiritual, bailando nessa vida, num corpo que é um ser humano, material. Então você deve cuidar do teu corpo humano, porque ele é o teu veículo e ninguém gosta de andar em carro velho, né? Carro todo enferrujado, mancando, todo esquisito, né? Ninguém gosta disso, né? Eu quero fazer uma comparação aqui. Se você tem um carro e o combustível desse carro é gasolina, você não para no posto de gasolina e manda colocar óleo diesel, se o teu carro é movido a gasolina. Por quê? Porque você sabe que vai estragar o motor do teu carro se você puser óleo diesel. Então você põe o quê? Gasolina. Quando você para no posto, você para na bomba, onde está escrito lá, gasolina. E quando o atendente vai lá abastecer, você diz para ele, é gasolina. Aí ele, sim senhor, gasolina. Aí você vai e põe gasolina no carro. Você respeita o teu carro. Você respeita o fabricante do teu carro. O manual do fabricante do carro diz que o combustível é gasolina. Então você não pode pôr outra coisa. E você certamente não põe, sob pena de enguiçar ali na esquina. Né? Pois é. Mas será que você respeita o teu corpo como você respeita o teu carro? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui. Eu te falei no início que essa é uma palestra de conscientização. Eu não quero ferir aqui susceptibilidades. Gostou da palavra? Ninguém fala mais isso, né? Eu não quero ferir aqui essas delicadezas de ninguém, mas eu quero falar a verdade para você. Então, voltando aqui à parte espiritual, você tem um terreno espiritual que você também está chamado a cuidar nessa vida, né? Na tua vida, esse terreno que você tem, que a mensagem de hoje se chama O Terreno, ele se divide em dois. Divide assim em dois. O teu corpo humano, já falei, você já entendeu, e o teu corpo espiritual, que é simplesmente a tua mente. A tua mente é o teu terreno espiritual, que você está chamado a cuidar. Em Lucas, capítulo 8, verso 4, tem uma história que Jesus conta nos seus dias de carne, que cabe muito aqui para o nosso assunto hoje. E é uma história que ele chama de parábola, que fala a respeito de um semeador. Você deve conhecer essa história, você já deve ter ouvido essa história em vários momentos da tua vida. Talvez não tenha ouvido ainda, como eu pretendo te apresentar hoje. Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção,
porque a ênfase aqui nessa história hoje não é a semente que o semeador saiu a semear. A ênfase é o terreno no qual esta semente caiu. Qual foi o terreno que essa semente encontrou? O problema não é a semente, o problema é o terreno. O problema não é o vírus, o problema é o terreno que ele encontra. Essa é a analogia que eu quero fazer aqui. Então, essa história diz que um semeador saiu a semear e semeou a semente numa primeira parte. Se você for ao verso 5, diz que a primeira parte do terreno é à beira do caminho. Parece que o semeador estava andando e ia semeando em qualquer lugar. E essa semente caiu à beira do caminho. E se você olha o que diz o verso 5, diz que essa semente não deu fruto porque as aves do céu, as aves que simbolizam as pessoas que convivem com a gente, elas pegavam essa semente e tiravam do alcance da possibilidade de dar fruto. Ou seja, aquela semente, a primeira semente, o primeiro terreno que o semeador saiu a semear, que é a beira do caminho, as aves encontraram aquela semente e levaram embora e aquele terreno não pôde dar fruto. Então, segundo o terreno, são as pedras. O semeador continuou caminhando e continuou semeando, e essa semente agora caiu no meio de pedras, diz ali. E aí, porque não tinha umidade, que tem outro simbolismo aqui, que não tinha umidade, ou seja, não tinha interesse naquela semente, então aquela semente também não deu fruto, simplesmente se secou. Isso representa as pessoas que não têm interesse na ministração dessa palavra. Não quer dizer que não sejam pessoas que frequentem, porque há pessoas que frequentam, mas não têm interesse. Há pessoas que vão às reuniões, mas na hora da reunião estão no WhatsApp ou no Facebook falando com alguém, não estão nem aí para o que está sendo falado. Então, essas pessoas representam essas pedras que a semente da palavra cai ali, é lançada naquele terreno, mas por não haver umidade, por não haver interesse, receptividade, então essa semente seca e simplesmente não dá fruto. E alguém pode pensar assim, mas tem que mudar a maneira de ministrar. Não é isso, é o terreno. O problema não é a semente, o problema é o terreno onde ela cai. O terceiro terreno está no verso 7, que diz assim, outra parte da semente caiu entre os espinhos, né? E os espinhos nasceram juntamente com ela e a afogaram. Isso aqui tem um outro significado que representa, né, aquelas coisas da vida que acabam abafando o tempo que você deve reservar para ouvir a palavra que eu ministro, a palestra que eu ensino. Um tempo você tem que reservar, parar e analisar para poder receber. Você tem que estar receptivo a essa palavra, porque senão as coisas do dia a dia vão tomar lugar e essa palavra não vai dar fruto. E alguém vai dizer, não, a palavra da graça não funciona. Funciona sim, o problema não é a palavra, o problema é o terreno, é isso que eu quero chamar a tua atenção. E quem está chamado a cuidar do terreno é o dono do terreno, que é você. Quando Paulo diz, glorificai a Deus no espírito e no corpo, os quais pertencem a Deus, ele está falando, toma conta da tua mente, assim como você deve tomar conta do teu corpo. Se você não tomar conta da tua mente, a televisão e as más notícias vão te matar. O mundo externo vai te comer vivo. Você vai cair, você vai desanimar. Você vai ser derrotado se você não tomar conta do terreno espiritual que é a tua mente aqui. Então tem um quarto terreno, e esse terreno é você. Diz que é a semente, agora que está no verso 8. Outra parte da semente, que o semeador saiu a semear, caiu na boa terra. A boa terra é você. E diz aqui que nasceu
a semente frutificou e deu fruto, a 100 por um. Bom, isso aqui era uma parábola aonde o nosso Senhor, o nosso Mestre, estava falando coisas muito profundas que aquelas pessoas lá não compreenderam e que muitas pessoas hoje em dia continuam sem compreender. Exatamente assim. Mas tem uma explicação melhor do que essa que eu estou tentando te dar aqui. A explicação está lá mesmo, em Lucas, no capítulo 8, do verso 11 ao 15. E agora você vai me permitir ler textualmente o que está escrito aqui. Diz assim, ele mesmo explica a parábola. Ele diz, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E não está falando de Moisés, não está falando da lei, está falando da palavra que eu prego, a graça. A palestra que eu ministro está em cima desta semente aqui. Você está me entendendo? Então, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Aí ele começa a explicar, né? E aqueles que estavam junto ao caminho são aqueles que ouvem e logo vêm as coisas de sua carne, de sua vida comum, e tira deles, né? Tira essa palavra do seu coração para que não creiam e se salvem. Salvação aqui significa salvação diária, porque você sabe que a salvação tem 3 aspectos. Tem um aspecto salvação espiritual, que foi dada a você antes de você vir a esta terra, e tem a salvação diária e tem a salvação futura. Neste caso aqui está falando da salvação diária. Quando você ouve e retém essa palavra, esse entendimento, esse conhecimento, te salva. Te salva de quê? Te salva de você mesmo, te salva de alguém jogar lixo no teu terreno, te salva de alguém invadir o teu terreno e fazer aí dentro do teu terreno uma favela. Porque tem pessoas que as suas mentes são uma verdadeira favela, uma verdadeira comunidade. Não tem dono. Uma hora ela está aqui, outra hora está ali, outra hora está lá. São pessoas que não têm firmeza. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de cuidar do seu terreno espiritual. E é isso o objetivo da minha palestra hoje. Eu comecei falando de Covid, de corpo humano e tal, mas o que eu quero é atingir a tua mente, porque se eu consigo afetar a tua mente, alcançar a tua mente e educar a tua mente, fatalmente você mesmo cuidará do teu corpo e isso vai te ajudar a viver dias melhores. Então, continuando aqui na explicação, e ele diz... e aquela semente que caiu sobre a pedra são aquelas pessoas que, tendo ouvido, recebem a palavra com gozo, mas como não têm raízes, elas creem por algum tempo, né? E no tempo de alguma prova, se apartam. Conhece alguém assim? A pessoa chega aqui, caramba, que palavra maravilhosa, que palavra tremenda, essa palavra é a palavra definitiva, essa palavra é a verdade, essa palavra me consola, essa palavra me dá ânimo, essa palavra me anima, essa palavra me dá vida, essa palavra me dá tudo, essa palavra é o melhor que eu tenho, mas como não tem raiz, não cuida do terreno, não continua ouvindo, porque o que te dá raiz é você continuar ouvindo, é você compartilhar com o outro, é formar e forçar uma discussão entre os teus entes queridos desta palavra. Então, como não tem raiz, o que diz aqui? Vem as provas. Que são provas? As dificuldades. A gente passa dificuldades. Às vezes não tem dinheiro para pagar a conta de luz, às vezes a empresa quebra, às vezes morre um familiar, às vezes tem um divórcio, às vezes tem um problema de vício na família. As situações vêm. E se você não tem raiz nesta palavra, nesse conhecimento, o que acontece aqui? Se aparta. E aí corre lá para o pastor que ora muito. Corre lá para aquele lá que parece que é mais ungido, porque tem helicóptero. Ai. Que coisa tremenda essa explicação. Você já tinha ouvido essa explicação assim? Já tinha ouvido essa interpretação em graça da parábola do semeador? Porque aqui eu não estou chamando a atenção, a ênfase não é a semente, a ênfase é você, o terreno. Porque é muito fácil colocar a culpa no pregador.
É muito simples, muito fácil. Isso aí é fácil. O problema não é o que eu falo, o problema é o terreno que a palavra que eu falo encontra. Hoje eu estou falando verdade, como sempre, só que hoje eu estou sendo mais incisivo. Não me leve a mal e não desliga o teu aparelho aí. Vamos até o fim. Vamos até o fim, porque parece que hoje a cobertura de anjo está apertando parafuso, né? Então, tem mais aqui, continua dizendo aqui, olha aqui. A pedra, né? E no outro verso fala a semente que caiu entre os espinhos. Olha aqui, a semente que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas saindo são afogados pelos afãs, pelas riquezas, os prazeres da vida e não dão fruto. Me entendeu o que é que eu desenho? Nossas reuniões são terça-feira, 5 da tarde, quinta-feira, 10 da noite, e domingo, 10h30 da manhã. Esses horários são assim variados, como você pode notar, para que você tenha certo conforto quando for escolher um dia, um horário e um momento para que você assista. E ficam gravadas, são editadas por nós, são publicadas por nós. Nós vivemos trabalhando para isso, para que você possa acessar naquele momento da tua intimidade, em que você estiver tranquilo, eu vou ouvir a palavra, mas eu não posso deixar de ouvir a palavra. Mas se você trocar tudo isso por um churrasco, por uma festividade na casa de alguém, por um filme na televisão, por isso e por aquilo, ou não, hoje eu tenho que ir para o trabalho no domingo, porque se eu não for, aquilo ali não vai funcionar. Abençoado, não vai funcionar mesmo. E está aqui dizendo por que não vai funcionar. Porque o afã da vida está roubando de você o teu reinado. É como se você tivesse um carro movido a gasolina e aí não tem tempo de botar gasolina, bota areia no tanque. Areia com água. O que vai acontecer? Esse carro vai parar, abençoado. A mesma coisa é com relação a esta palavra. Se você faz assim como aqui Jesus estava falando, essa palavra não vai funcionar na tua vida e a culpa não é minha. Graças a Deus eu não tenho nada com isso. O que eu tenho aqui é o que eu disse meu irmão Claudeci. Eu estou fazendo a minha parte. E aí você vai julgar se você quer reinar em vida ou se quer ralar em vida. Aí você vai... Então, os que me acompanham fazem parte do quarto terreno, que aqui diz aqui, olha, mas a palavra que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, estes são vocês, aqueles que com o coração bom e reto retêm a palavra ouvida e dão fruto com perseverança. Tem que dar fruto. Porque uma pessoa que está ouvindo essa palavra e não dá fruto, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra, é com o terreno. Porque o importante não é o vírus, o importante é o terreno que ele encontra. O importante não é quem está falando aqui, o importante é o terreno que esta palavra encontra aí, do outro lado. Se ela encontrar um terreno descuidado, cheio de mato, cheio de entulho, sem cerca, sem muro, que qualquer um invade, que não tem portão, sabe, uma mente assim? Se essa palavra encontrar uma mente assim, não tem fruto não, abençoado. Por isso é que o apóstolo Paulo comparou a gente como sendo cartas de Cristo, seladas. Você sabe o que significa aquilo? Aquilo ali tem uma revelação maravilhosa. Se nós somos cartas de Cristo selada, você já colocou uma carta no correio? O correio só aceita se tiver selo. Porque quando você põe selo numa carta, significa que só o destinatário pode abrir o envelope. Ninguém pode meter a mão ali. E as pessoas aí fora, os crentes, não são cartas de Cristo. Por quê? Porque qualquer um mete a mão nas suas mentes e incute em suas mentes doutrinas diversas e estranhas.
Eles não podem dizer que são cartas de Cristo. Por quê? Porque eles são um terreno abandonado. Não cuidam nem da mente nem do corpo. Você já viu como é que esses irmãos vão à festa? Eles só sentam naquela mesa que está em frente à porta da cozinha. Por quê? Porque o garçom vai passar por ali e ali, ó, nham, 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 nham. A unção é maravilhosa e o tamanho do corpo também. Tem que ter muito espírito para preencher aqueles corpões. Fatalmente, a conta vai chegar. Não está cuidando do corpo, como deveria, porque não está cuidando da mente. Então, a consequência de um corpo descuidado não é simplesmente um corpo descuidado. A consequência de um corpo descuidado é uma mente descuidada. Porque quando você cuida primeiro do terreno espiritual, isso vai refletir no terreno que está ao teu redor, o terreno material. Ora, se eu sei que o meu corpo é templo de algo maravilhoso, do conhecimento de Deus, eu tenho que cuidar do meu corpo. E como é que eu vou cuidar do meu corpo? Então aí você já sabe como é que vai cuidar do teu corpo. Então, os que me acompanham são o bom terreno, graças a Deus. Ouvem, retêm o que ouvem e dão fruto com perseverança. Você compartilha essa palavra com alguém. Você chama a atenção de alguém para isso. Você está alcançando alguém. Tem muita gente nova que chegou aqui no nosso ministério nesses meses da pandemia. E eu vou falar uma coisa para você. Aperta o cinto aí. Tem muita gente que chegou aqui, mas que nunca entraria num lugar chamado igreja. Por quê? Porque esses lugares podem até pregar a graça, mas o formato é de religião, o formato, a aparência é a aparência de sistema religioso, e isso evita as pessoas de entrarem ali com liberdade. Agora, aqui pela internet, com essas câmeras que nós estamos transmitindo nesse momento, as pessoas estão nos mais diversos lugares do Rio, fora do Rio e até fora do Brasil, e estão recebendo a palavra, pessoas que nunca entrariam numa congregação, mesmo que fosse nossa. Por quê? Porque nós estávamos naquele ritmo de sistema religioso. As pessoas já não aguentam mais isso. Entende? Por isso é que estão chegando pessoas novas, e por isso é que algumas pessoas que estavam antes já não estão mais. Graças a Deus. Porque nós não queremos número de pessoas só para figurar. Nós precisamos de números para alcançar. E aí tem que cuidar da mente. Né? Então, há pessoas que não são bom terreno porque não ouvem. E quando ouvem, não retêm. Então, a ciência que eu ensino funciona, sim, senhor. A ciência que eu prego funciona, sim, senhora. Quando encontra um bom terreno. Eu te declaro um bom terreno. Era esse o entendimento que eu queria passar para você no dia de hoje. Então, se minhas palestras têm te ajudado a viver dias melhores, pelo que eu vejo por aí tem, eu vou ler para você aqui bem rápido o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 6. Simples, diz aqui: aquele que é ensinado na palavra, faça participante de toda coisa boa aquele que te instrui. Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala: se nós vos ensinamos coisas espirituais, será que é grande coisa se recebermos de vocês coisas materiais? Pense nisso. Se você quer participar do grupo de colaboradores aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, você precisa fazer duas coisas. A primeira delas é semear. Semear na vida daquele que te instrui.
na vida daquele que Deus está usando para te ajudar a viver dias melhores. Isso é cuidar do terreno também. Isso é justo, isso é espiritual. E isso traz frutos a teu favor. Eu te convido a fazer parte do grupo de colaboradores aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Se você assim deseja, faça contato comigo através do meu WhatsApp 21, no Rio de Janeiro, 99104-8388. Eu vou repetir, 99104-8388. É isso aí, eu agradeço publicamente a Vera, por exemplo, né, que está dizendo aqui sobre a semente no Facebook. Agradeço publicamente aos que já estão semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu tenho orado por você, confessado a teu favor, declarado a teu favor, e eu declaro todos os benefícios deste pacto se manifestando na tua vida. E para encerrar essa parte, eu vou ler aqui, como eu prometi no início, um pequeno testemunho que eu recebi do nosso irmão Claudeci, lá de Fortaleza. Ele me escreveu dizendo assim: meu amado irmão, quando eu rechaçava os crentes há 33 anos atrás, por causa da forma de seus comportamentos, tais como testemunhos ruins, escândalos, roubos por parte de pastores, né, e tal. Desde quando entendi, recebi, né, a palavra, de imediato eu comecei a semear. Comecei a semear, diz ele. Quando eu conheci este evangelho, ou seja, esta palavra que eu prego, continuei a semear. Hoje em dia, com tantas mensagens sem conhecimento e pedindo dinheiro, eu me pergunto, e eu vou fazer minhas as palavras do Claudeci: como pode aqueles que dizem conhecer este evangelho não colaborarem? Diz ele, como eu gostaria de contribuir mais, mais semente, para ver outros como eu serem libertos. Mas, como você diz, Pedro Kelly, o importante é cada um de nós fazermos nossa parte. Tudo isso eu compartilho com você, espera aí, para que você renove a tua mente, claro. Mas terça-feira eu volto, às 5 da tarde, com o programa Café, Café e Palavra, né, na terça-feira, às 5 da tarde. Tá bom, abençoado? Olha, tenha a melhor semana da tua vida, desfruta da tua vida, não perde tempo não. Não carrega peso morto, não vale a pena discutir por nada, brigar por nada, não vale a pena. Faça a tua vida leve, cuide da tua mente, que é a porta do teu corpo, e aí você vai cuidar do teu corpo. Renove sua mente e transforme sua vida. Até a próxima. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.